Olá! Este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, tudo bem? Muito bom ter você aqui com a gente em mais um podcast da FABAPAR, o podcast Praxis. E é muito bom ter você aqui conosco. Quero dar boas-vindas para você que está ouvindo a gente pela primeira vez. Tem sido muito legal ver aí nas nossas estatísticas o número de pessoas que têm ouvido a gente pela primeira vez. Você é super bem-vindo. E se você gostar muito desse podcast, aconselho você a dar uma voltadinha lá na nossa lista e conferir outros programas que a gente preparou para você, tá bom? Mas se você também não gostar desse, você vai lá, talvez você goste de outro. Mas vai lá, não deixa de ir lá e conferir o que a gente tem preparado para você. Muito bom ter você aqui com a gente. Estamos para mais um episódio. O episódio de hoje a gente vai falar sobre juventude, sobre o trabalho com juventude, sobre o cuidado com juventude. Então não é específico para você que é líder ou pastor, mas é também para você que é jovem. Então fique com a gente, vai ser muito bom. Eu sou o Thiago Vercelino e sou eu quem tenho conduzido os nossos podcasts aqui na FABAPAR. E para esse assunto, para essa conversa, para esse bate-papo, temos dois convidados muito especiais e eu quero que vocês conheçam eles agora. São eles? Olá pessoal, meu nome é Flávio Garcia, eu sou casado com a Crystal, tenho duas filhas, a Nathalie e a Stephanie. Fomos ordenados pastores em 2005 e trabalhamos com jovens praticamente de 2000 até 2017, só com o Ministério de Jovens, voltado aí tanto da parte das crianças, adolescentes e jovens. E assim também a gente fez um trabalho junto com o presbitério da igreja, que a gente diz que é. Então a gente trabalhava reportando para os pastores sêniores o que a gente estava fazendo para os jovens e também ministrava os jovens daquilo que era a visão da igreja. E hoje a gente está num tempo novo. Eu fui da comunidade cristã até 2020 e 2020 nós fomos enviados para abrir uma nova igreja que se chama Dunamis House e essa igreja está na Alameda Prudente de Moraes 274 e hoje nós estamos pastoreando essa igreja que começou em janeiro deste ano, na época da pandemia, só Deus para ter um plano como esse, iniciar uma igreja em época de pandemia. E está sendo muito legal e voltamos a trabalhar com jovens e com toda a igreja nesse tempo. Que show! Muito bom estar com vocês aqui. Eu sou o Lucas, um dos pastores de jovens aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Sou casado com a Evan, pai da Lucy, dono da Zuba, né? Pode depois dar uma olhadinha aí nas redes sociais, vai achar lá também essa doideira toda que é ter bebê, cachorro, tudo em casa, tudo junto lá, mas é muito gostoso. Eu trabalho com juventude oficialmente há pelo menos 12 anos como pastor, mas extraoficialmente há uns 20 pelo menos aí, que quando eu tinha uns 14, 15 já comecei a ajudar, sendo adolescente, também trabalhando com o Ministério de Adolescentes e depois acampamentos, jovens, né, universitários, depois jovens mais velhos e agora um pouco de tudo, né, e até coisas diferentes às vezes que vão surgindo aí, a gente vai tentando ajudar também de alguma forma. Show de bola. Obrigado, Flávio. Obrigado, Lucas. Vai ser muito bom ficar com a gente. Para falar de juventude, a gente tem que entender que o jovem ele se torna um público específico, né? O jovem, o adolescente, ele se torna um público específico alvo, porque eles têm um jeitão diferente, né? Não dá para você pegar um cristão como um todo e simplesmente o mesmo jeito que você cuida de um cristão, você cuida de qualquer jovem, qualquer adolescente. O jovem tem as suas particularidades, né? Como que vocês têm visto hoje a realidade? Vou separar em dois, tá? Tanto do jovem em si, como pessoa, quanto das igrejas que têm trabalho com juventude.
como é que vocês têm visto nos dias de hoje, 2021, ambiente de pandemia ainda, como é que vocês fazem essa leitura? Como está o jovem e como estão os ministérios com jovens? Não, podia deixar o nosso patriarca de trabalho com juventude em Curitiba ali começar, que é o Flávio, né? Eu pensava em ser jovem, o Flávio já estava pregando já. Olha, hoje é um desafio grande você engajar o jovem numa época que você tem cultos online. Então, cultos online, você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo e estar assistindo a pregação. Então, você está assistindo a pregação, ao mesmo tempo você está enviando o WhatsApp, ou dá uma olhada no Instagram, enfim. Então, é um desafio muito grande para quem é líder de jovem fazer essa interação, porque é muito rápida a distração. Quando a gente não estava na pandemia, você tinha ainda uma certa facilidade maior do que essa. Mas eu penso assim, você precisa olhar o Ministério de Jovens com paixão, porque cada geração vai ter a sua dificuldade, as suas peculiaridades. Quer dizer, se você pegar um líder de jovens, pastor de jovens dos anos 80, ele vai dizer, olha, os jovens de hoje não são tão engajados como os jovens dos anos 60. Enfim, embora no Brasil a gente tinha uma quantidade de cristãos muito menores do que naquela época. Então, eu pelo menos parto desse princípio, né? Ao invés de você ficar falando a geração antiga era melhor do que a de hoje, é você colocar a visão de Deus para a geração de hoje, preparando ela para a volta de Jesus. Então, acho que você tem que ter paixão, e com a paixão que você tem, você vai inflamar os jovens que estão participando lá. Mas se eu sou pastor de jovens e nem eu quero ir para o culto, como que o meu jovem vai querer? Né? Se eu sou pastor de jovens e eu estou falando, puxa vida, odeio fazer culto pela internet, odeio gravar esses negócios, como que a pessoa do outro lado vai gostar de assistir aquilo que eu odeio fazer? Então, acho que precisa ter, primeiro, né, acho que uma mudança de mentalidade da parte do líder, do pastor de jovens, entendendo que o tempo é hoje. A forma de fazer é essa. Vamos fazer de todo o coração. Verdade. Eu vejo também que tem alguns líderes de juventude, pessoas que estão começando trabalho com jovens em alguns lugares, até com adolescentes, às vezes estão preocupados demais em ficar tentando entender como que cada fase é de acordo com os estudos de cada momento. Então, como é que é a geração X, como é que é a geração Y, como é que é a nova geração de agora, que tem não sei quanto, que ele está assistindo um negócio, mas está com outra tela, 2, 3 telas conectadas ao mesmo tempo, e todos, por mais que essas coisas sejam importantes, é legal saber tudo isso, mas acho que isso não é o cerne. Não é porque você entende que aquela, né, como o Flávio falou, que o jovem dessa fase agora, ou o jovem que você está começando o trabalho, porque ele participa, ou ele faz parte de uma geração, né, que tem uma tendência a agir de certa forma, e que vai ser somente isso que vai ser fazer o diferencial, você saber como chegar nele através desses estudos. Eu não acredito dessa forma. Para mim, como o Flávio falou, são duas coisas. Primeiro é paixão. Então, se você não colocar paixão naquilo que você faz, as pessoas vão perceber, porque ninguém aguenta ficar ouvindo alguém falar de coisas que não vive de verdade, né? Porque não tem, ainda mais Ministério com Juventude, que eles querem estar bem perto, bem próximo, muitas vezes tá na casa do pastor, tá fazendo programação, vai jogar bola, por exemplo, junto, aí se o pastor dá mau testemunho lá, já complica, e os caras percebem rapidinho, não adianta, e é verdade. E a segunda coisa que eu vejo que é muito importante no trabalho com juventude é ajudá-los a entender propósito, porque para muitos o propósito é se formar, começar a trabalhar, ganhar dinheiro e formar família. Por mais que isso sejam propósitos legais, planos interessantes, preciso mostrar para ele que existem planos e propósitos muito maiores que Deus tem para a vida daquela pessoa. Porque se ele começar a entender que uma causa tão forte para ele poder caminhar, defender e viver é o evangelho, ele vai viver aquilo com todas as forças dele de verdade, não importa daí as dificuldades que ele pode vir a passar na faculdade, não importa as dificuldades que ele pode vir a passar no trabalho dele, ele vai continuar firme. Às vezes vai ter mais ou menos tempo disponível de acordo com a faixa etária que ele está vivendo para poder estar fazendo mais coisas para o Senhor, mas ele não está fazendo alguma coisa para homens, está fazendo uma coisa para Deus. E quando você consegue trabalhar o propósito do porquê que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo, porquê que ele pode liderar um grupo pequeno, porquê que ele precisa alcançar as pessoas próximas a ele, e ele entender esse propósito realmente, que a gente está
sendo chamado por Deus para cumprir a missão, que não é para um pastor, não é para um líder, mas é para todos nós, e ele começar a viver isso, a coisa é completamente diferente. Muito bom isso, Lucas, porque esse senso de propósito é fundamental. Se a gente tem uma geração que vive o que está vivendo com uma visão sobre fazer diferença na eternidade, então a gente começa a ter já um jovem engajado na vida com Deus e enfim, no seu testemunho que ele dá na sua faculdade, na escola, se ele está no ensino médio, ou no seu local de trabalho, e a gente não separa as coisas, porque se a gente não passa esse senso de propósito, a galera começa a falar assim, não, aqui eu trabalho, no final de semana é ministério. Então, durante a semana é pancadaria e é tipo assim, mundão. No final de semana é tipo assim, vamos juntar os cacos, cheguei aqui arrebentado e... Eu preciso voltar meu compromisso com Deus, pedir perdão, mas segunda-feira volta a vida igual como se nada tivesse acontecido. Exato. Né? Então, assim, a gente passar isso, que tudo que a gente faz com uma visão eterna. Se eu tô ali... E até nesse sentido, Flávio, você me vejo muito forte, porque... talvez mudar a concepção de algumas coisas. Eu acho que muitas igrejas têm uma dificuldade em ficar tentando separar muito o que é sagrado e o que é profano, né? O que é... não, estou na igreja, estou no ministério, não, isso aqui é sagrado, isso aqui é obra de Deus. Mas eu estou no meu trabalho secular e ele não é obra de Deus. Também é, na verdade, porque você entender que onde eu vou, eu levo o reino de Deus junto comigo. E quando ele começa a entender isso, que onde ele vai, ele pode fazer a diferença realmente... Não simplesmente para quando ele estiver na célula, no grupo pequeno, quando ele estiver na igreja, que daí ele tem que cumprir os deveres religiosos, mas quando ele entende e traz isso para a vida dele no conjunto, em casa, que para mim é um dos lugares mais difíceis, né? Ainda mais para quem tem parentes, familiares que não são cristãos também, de mostrar um bom testemunho, aí no trabalho, na faculdade, né? Pós-graduação, em outros cursos, tudo mais aí também. Então assim, acho que é muito forte conseguir falar pro cara, você é crente ou não é crente? Se você é crente num lugar e não é crente no outro, para mim você tá mais em cima do muro. Então você começar a pensar um pouquinho mais aí das suas escolhas de vida. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem esse negócio, muitas vezes a pessoa fala assim, não, vou fazer medicina. Puxa, medicina é chamado. Você vai cuidar de pessoas, né? Ou enfermagem, psicologia, enfim, puxa, isso tem a ver com chamado. Aí o outro fala assim, eu vou fazer matemática. Puxa, isso aí, cara, isso não é espiritual. Então, aí inclusive eu estava falando outro dia com uma pessoa que é mais na parte disso. Vai fazer matemática para ajudar Noé a contar quantos animais que ele tá. Aí eu estava falando o seguinte com o cara, eu falei, olha, cara, o que você faz é tão espiritual quanto aquilo que uma pessoa da área de saúde faz. Deus criou você com essa mente, Deus criou você com esse design, você foi formado dessa forma. E aí era novo para a pessoa, sabe? E eu falei assim, cara, dá uma olhada. Você já ouviu falar na proporção áurea, o famoso Fibonacci, o número pi, o número da perfeição? Eu falei, olha, isso é matemática pura. Deus está em conceitos que são lindos, de uma forma matemática, regendo tudo aquilo. Então ele, tipo assim, aquilo lá, tipo, abriu a cabeça dele, ele falou, cara, então quer dizer, isso aí não foi coisa da minha cabeça? Eu falei, claro que não. Eu, tipo assim, você por acaso apertou um botão aos 18 anos da sua vida e falou assim, vou escolher matemática. Não, você nasceu com essas características. Então, nós precisamos entender que essa visão entraram naquela parte de filosofia, né? A dicotomia de Platão separou muito as coisas. E a visão hebraico-cristã é espírito, alma e corpo. Então, tudo que você faz, você pode adorar a Deus. Você pode adorar a Deus dirigindo o carro, você pode adorar a Deus sendo um professor de matemática, sendo um contador, você pode adorar a Deus sendo um médico, um vendedor. Você pode adorar a Deus porque você é espírito, alma e corpo. Então, se a gente passa para a geração que nós fomos chamados para transformar o mundo e que nós vamos fazer isso pela pregação do evangelho, você começa a dar senso de causa, porque foi isso que me moveu a trabalhar com jovens. Tipo assim, cara, eu quero mudar o mundo. E eu quero mudar o mundo da maneira correta, não a partir da rebeldia, mas a partir de uma vida de adoração. Fala, cara, um dia Jesus vai reinar.
Um dia Jesus vai voltar, ele vai reinar. Então vamos fazer em fé isso hoje, porque amanhã a gente vai fazer isso de fato com ele. Então você vai dando senso de propósito, porque você percebeu o toque de Deus no propósito, você foi impactado. Porque senão é igual você falou, Lucas, a gente está falando, não, você tem que servir a Deus, não, você tem que fazer isso, porque você tem que dar testemunho aqui. Aí termina o culto, a gente não faz isso. Não, e fora o pessoal que dá várias desculpas, né? O pessoal fala, não, mas então eu quero servir a Deus, mas agora eu tô focado nos estudos, porque eu vou fazer uma faculdade e tal. Não, eu quero servir a Deus, mas estou focado agora porque estou começando a minha família, porque eu estou começando um mestrado, e sempre tem um negócio, vive um processo aí de quase de terceirização, né, da vida espiritual, daí o cara prefere dizer que para calar a própria consciência ele ajuda um missionário, ajuda isso, mas a obra ele mesmo não faz, né? Mesmo lá no mestrado, mesmo em casa, mesmo no trabalho, qualquer outro lugar. Então, assim, acho que uma das maiores diferenças, seja onde você estiver, seja em casa, seja no trabalho, na faculdade, é entender que o padrão de Deus é um padrão de excelência. E o padrão de Deus de ser excelência não é de você ser o melhor naquilo que você faz, é de você dar o seu melhor, que é muito diferente. E não é uma competição para você ser o melhor no meio do teu trabalho, não. Mas você dando o teu melhor, você vai se destacar. E eu vejo isso muito forte na Bíblia. Por exemplo, quando a gente vê Caim e Abel, onde entre Abel que entrega a oferta daquilo que ele tinha de melhor, e Caim vai entregar aquilo que não era o melhor. Não diz que era ruim, mas não era o melhor. Mas é tão forte no texto, ali em Gênesis, que diz que Deus nem olhou para a oferta que Caim tinha entregue. Porque Deus estava olhando o coração. Então, quando eu não faço as coisas com excelência, eu preciso começar a repensar, na verdade. Então, às vezes a pessoa está revoltada até com o trabalho dela, né? Não, porque não aguento mais o trabalho. Cara, faz com excelência. Quer trocar, quer mudar, vai buscar a direção de Deus, começa a buscar novas possibilidades, começa a orar com relação a isso. Mas enquanto você está fazendo, dá o teu melhor. E vocês falarem assim, algumas pessoas podem estar olhando e pensando, tá, legal, mas eu já vivi muitas dessas coisas que vocês estão dizendo. Eu já tentei engajar jovens, né? Mas às vezes é frustrante. A galera não responde. Ou então, pô, eu sou um jovem e eu já tentei não separar as coisas e tal. Enfim, as pessoas acabam se desestimulando, né, nessa pegada. Mas é muito interessante perceber em vocês dois. Primeiro, lá atrás, quando vocês falaram o tempo que vocês gastam trabalhando com juventude, né? Não é algo que vocês vivem tanto dos resultados que vocês deram. Porque se fosse só para viver dos resultados que vocês deram, vai ter momentos da história de vocês, certamente, até porque nós somos um pouco amigos aqui, a gente tem esse relacionamento de conhecer. Certamente vocês já viram frustrações, né? E já teriam desistido, já teriam chutado o barco. Você trabalha com jovens, não é nada, eu vou cuidar de senhoras na igreja, vou fazer evangelismo, né? Vou trabalhar com o ministério de evangelismo, porque eu já vou ali na praça, já faço apelo, o cara já se converte e é fruto atrás de fruto e tal. O que engaja vocês dois a se manterem há tanto tempo empolgado com juventude, nesse trabalho com juventude? O que assim não faz essa transição, né? Deixa eu fazer mais um adendo aqui. É muito comum a galera que vai para o seminário, a galera que vai estudar teologia, usar, inclusive, o trabalho com jovens como um trampolim, né? É a oportunidade, é a vaga que apareceu, que tá sobrando, então vamos lá, né? Uhum. É o que deu, tô aqui na vaga. Mas assim, é só eu fazer bem direitinho, daqui a pouquinho a galera da igreja já me coloca para ser pastor da igreja, para ser não sei o quê. Mas não, né? Vocês têm trabalhado com filosofia de vida o trabalho com jovens, né? O que engaja vocês, o que sustenta e fortalece esse amor de vocês no trabalho com juventude? Acho que você tem que ter um chamado de Deus. Então, se você vai ser uma pessoa que trabalha com evangelismo e vai trabalhar forte com evangelismo, você precisa ter um chamado de Deus. Você vai trabalhar com jovens, vai trabalhar com senhoras. Você tem que entender, Deus me chamou para isso. Porque, assim, frustração sempre vai ter. Vai ter frustração você fazendo as coisas indo bem. Vai ter frustração vindo com você, a famosa do tipo assim... Não importa a faixa etária, né, Flávio? Não importa a faixa etária. Você faz um evento, vamos dizer assim, para 50 pessoas. Veio 45, às vezes o cara fica frustrado porque 5 não vieram. Então, assim, você não está fazendo uma coisa para você. Você tem que entender que você está fazendo uma coisa para Deus. Deus te chamou para fazer aquilo. Então, frustração a gente sempre vai ter. A maneira como a gente trabalha a frustração é que vai nos levar a continuar tendo visão,
ou a gente vai começar a falar mal. Então, assim, eu fico muitas vezes vendo a pessoa que ela é frustrada com alguma coisa. Por exemplo, o pastor que é frustrado, ele vai ficar falando mal de evangelista. Porque o cara lá não cuida de vida, a pessoa lá fica fazendo isso. O evangelista que é frustrado, ele vai falar assim, não, porque esses caras só querem pastorear, não estão pensando em ganhar o mundo. A pessoa que ela tem algo de misericórdia, mas ela é frustrada, fala, mas o que vale é você ajudar as pessoas, isso aqui, o outro. Então, assim, frustração é uma coisa que o diabo quer colocar na gente. Se a nossa alma estiver ferida ou não tiver sido alimentada por uma visão maior, a visão do Espírito Santo para nós não temos quem vai nos reciclar e fazer a nossa mentalidade mudar, como diz Romanos 12. Então, sabendo que você vai encontrar frustração, você vai encontrar frustração em todos os campos. Se você começou, como a gente falou aqui, deu exemplo, vou começar como pastor de jovens, depois me coloco ali para pastorear a igreja. Cara, você não tem ideia do que você está falando. Flávio, vamos fazer aquela pausa silenciosa pro cara conseguir se ajeitar na cadeira agora, né? Você não tem ideia... Faz aquela pausa pro cara se recompor, vai tomar uma água e daqui a pouco você continua o podcast. Isso. Eu tenho ideia, porque enquanto você é pastor de jovens, vamos dizer assim, dá exemplo, o líder de jovens, não, é porque o pastor não quis fazer assim, é porque o pastor tá com uma outra visão, porque a igreja ela não liberou a sala pra gente fazer isso, tal. Você tá falando do pastor. Quando você se torna pastor, você é essa pessoa. Você é essa pessoa que os caras estão dizendo assim, o pastor achou melhor não fazer, o pastor acha melhor tá todo mundo aqui, não só os adultos, os jovens também. Então, assim, a gente precisa crescer em maturidade, assim como aconteceu com Jesus, que crescia em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Nós, como líderes, ou nós, como jovens, nós, como pessoas que trabalhamos em ministério, nós precisamos buscar crescer nessa maturidade. E olhar as coisas na perspectiva de Deus. Eu não vejo Deus, embora o mundo esteja com iniquidade se multiplicando, eu não vejo um Deus frustrado, mas eu vejo um Deus com visão dizendo, meu filho vai voltar, e eu vou voltar para redimir a terra. Então, se eu não tenho um Deus frustrado, eu preciso aprender a não viver frustrado, porque senão é isso, você tem ali... 1000 jovens num culto, mas um dos seus líderes não veio porque naquele final de semana ele foi para a praia. Você fica chateado por causa disso. Então, assim, o diabo encontrou em você uma pessoa com uma fragilidade absurda. Entende? Não é que a gente não vá prestar atenção nessas coisas, mas Deus tem uma visão maior. E é muito difícil, né? Porque a gente se compara demais uns com os outros, né? Entre pastores, igrejas, líderes, entre os jovens, um com o outro, né? De uma forma geral. Mas acho que uma das coisas mais complicadas é a forma como a gente acaba estabelecendo a mensuração de resultado no ministério. Porque por mais que seja importante você computar dados, né? E ter estatísticas, até frequência de culto, né? Coisas assim. Às vezes eu acho que uma das dificuldades maiores é porque você acaba mensurando. Então, por exemplo, eu posso mensurar o meu resultado do trabalho se daqui a algum tempo eu vou assumir uma igreja ou não. Trabalhando com juventude, falando agora, né? Claro. Então, assim, o cara vê o ministério como um trampolim. Então, o resultado dele, ou a mensuração dele é um dia, ou a expectativa é ele poder assumir, seja aquela ou uma outra igreja, porque no final das contas ele não queria trabalhar com juventude, mas foi o que apareceu. E se é o que apareceu, olha, melhor dar uma repensada aí se é o que você deve fazer realmente na tua vida, senão você vai ser um cara extremamente frustrado. Mas é muito forte, na verdade, para a gente começar a tentar mensurar de acordo com o padrão de Deus das coisas, não de acordo com o nosso padrão da humanidade, né? E a gente acaba comparando demais. Como o Flávio falou, aí não vem aquele grupo, não vem esse, não vem aquele. Porque assim, quando a gente tem um chamado de Deus para algo tão específico, por mais que a gente vai ter dias difíceis, dias mais fáceis, dias complicados, e olha, como pastor de juventude, amando o que eu faço, tenho certeza e a convicção de que Deus tem isso para minha vida, só que eu não sei até quando. Deus pode trocar daqui a um tempo e mudar, né? Não é um problema, desde que ele vá dar a direção nesse sentido. Mas como pastor de jovens, o que eu já ouvi de desaforo, já fui xingado na porta da igreja por pais que não estavam acreditando ou aceitando a forma que a gente estava tentando ajudar os filhos deles, e sempre da melhor maneira possível. Já fui ameaçado com arma na frente de outras pessoas, porque também eu não concordava, a pessoa não concordava com alguma coisa, e não sei o quê. Já recebi crítica pela internet, já recebi tanta coisa complicada, que é difícil quando acontecem réplicas, né, e gente falando mal, criando grupo para falar mal de você porque não concorda, porque não concordou, ou quem mal interpretou
parte de uma pregação que você fez, não tive nenhum voto de confiança para tentar entender se era aquilo que queria dizer, se você queria dizer mesmo, né? Então, assim, é tanta batalha, tanta luta, mas eu vejo que a gente fica parando e olhando só para os problemas, a gente acaba perdendo não só a paixão, o ânimo, mas até a força de continuar realmente, né? Mas eu preciso parar de fazer isso, tratar as coisas da melhor maneira possível quando elas acontecem, mas não ficar dando vazão para essas coisas na minha mente. E aí também, ao invés de, por mais que eu precise trabalhar com jovens, até aqueles que também estão frustrados, aqueles que estão desanimados, aqueles que não estão querendo vir na igreja, né, e vou estar sempre tentando ir atrás e tudo mais, mas eu não posso gastar todo o meu tempo fazendo só isso. Mas eu preciso investir um pouco mais do meu tempo naqueles que estão querendo buscar, naqueles que estão querendo crescer, naqueles que estão querendo coisas novas do Senhor realmente. E aí dividindo meu tempo também entre aqueles que eu sei que estão precisando de mais apoio, de mais ajuda também no processo de ministério. Né? Uhum. E Lucas, uma coisa que você falou aí é o que pega no calcanhar de Aquiles na vida de muitos líderes, que focam demais no pessoal que dá muito trabalho e focam de menos naquelas pessoas que são liderança junto com ele. Então, e aí, essa não é a metodologia de Jesus. A metodologia de Jesus, ele chama os 12, ele tem 3 pessoas que são muito próximas dele, e essas 3 pessoas que são muito próximas dele, ele leva essas pessoas para um lugar onde ele vai orar, e essas pessoas dão as vaciladas junto disso. E tem a multidão, né? Então, assim, tem os grupos maiores. Então, eu penso o seguinte, para que nós sejamos um ministério de liderança bem-sucedido, nós precisamos identificar quem tem chamado, coração, dedicação, consagração a Deus, e são as primeiras pessoas, são as primícias que Deus deu, as primícias. Então, a gente vai investir nessas pessoas. E conforme os outros vão chegando, nós vamos tendo equipe de liderança preparado para cuidar de quem vai sendo salvo. E nós, como líderes de jovens ou líderes pastores de igreja, nós precisamos dar também espaço para outras pessoas brilharem, porque isso também é uma coisa onde muito líder derrapa. Mas, assim, derrapa e derrapa feio. Isso é bem forte, Flávio. Até eu já conversei com vários líderes de juventude e ele se sente muito sozinho, né? Porque ele tem que pregar toda semana e ele tá correndo e tal. Eu falo assim, mas por que você não coloca um jovem teu, até um adolescente, às vezes, que você vai ajudar ele, para ele pregar de vez em quando e você começar a construir algumas coisas, identificando lá o chamado até na vida de alguns dos meninos lá que estão começando, né? Do pessoal lá da tua igreja, e dividir, na verdade, ali um pouco da responsabilidade e ver eles aflorando. E eu vejo que como um trabalho de juventude, nossa, quando eu consigo colocar um jovem nosso aqui para pregar, para fazer alguma outra coisa, em algum culto, né, e tentando experimentar algumas coisas, eu fico tão feliz de ver como eles vão desenvolvendo e crescendo, mas tem gente que não, eu tenho que fazer, eu que sou pastor, eu tenho que fazer, eu resolver, vou fazer sozinho, e acaba tirando a possibilidade de crescimento de algumas pessoas. Né? Por exemplo, aqui, né, o Tiago tem essa pegada de ensino forte, né? Você tem essa pegada de liderança administrativa, né? Gestão de pessoas, projetos, muito bem. E eu já não tenho isso tão forte como vocês. Então, dá um exemplo, né? Se o Lucas está liderando a equipe e ele fica enciumado que, tipo assim, o pessoal gosta do Tiago, que, tipo assim, puxa, o Tiago ensina legal, o Tiago... Tipo assim, ele vai ofuscar o Lucas. Se, tipo assim, é mais uma pegada profética e tal, e aí, puxa, o pastor Flávio trouxe uma palavra e tal, e você fica enciumado, você me também já começa a colocar de escanteio. Se for o contrário, sou eu com vocês. E a Bíblia fala que assim, nós somos muitos membros e cada membro não exerce todos a mesma função. Então, nós precisamos, como líderes, preparar as pessoas para brilharem. Assim como o Senhor Jesus diz, que brilhem as suas boas obras para que glorifiquem ao Pai, né? Para que os homens vejam as suas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, assim, quanto mais nós formos desprendidos, melhor vão ser as pessoas ao nosso lado. Porque, assim, eu não tenho todos os talentos, eu não tenho todos os dons. Mas você tem, você me completa. E aí o nosso relacionamento de confiança, ele vai crescendo. E ministério de jovem, ministério de igreja, você tem que desenvolver confiança.
Tipo, ó, eu dou ali para você fazer. Se a pessoa pisar na bola, se ela deixa, tipo assim, se ela for, vamos dizer assim, ela tiver um conceito maior do que ela deve ter de si mesma, isso vai ser com Deus, não é comigo, né? Então, assim, eu penso que numa liderança, você tem que preparar as pessoas para ocuparem os espaços que Deus chamou elas e não fazer delas concorrentes, pensando que se você deixar alguém crescer demais, essa pessoa vai te ofuscar e você vai perder a sua importância. Quem dá importância para nós é Deus, né? Então, se nós fomos semeadores e fizemos vários líderes nascerem debaixo do nosso ministério, uau! Eu creio que a recompensa que o Senhor tem para nós é gigantesca. Agora, se nós abortamos esse processo, nós não preparamos nenhuma geração e também ficamos frustrados porque Deus não cumpriu, através de outras pessoas, aquilo que Ele desejava fazer através de nós. Então, eu penso assim, põe o pessoal para brilhar, trabalhe as coisas no seu coração, porque, enfim, isso é o reino. Né? Jesus foi. Se Jesus fosse nordestino, a gente dizia: Jesus foi cabra macho suficiente para subir aos céus e deixar 12 caras, na verdade 11, porque um ainda traiu ele, deixar 11 dizendo assim: ó, vocês vão ser igreja, vocês vão transformar o mundo. Se Jesus foi capaz de fazer isso, vamos aprender com ele. Verdade. Mas acho que uma das chaves de trabalho com juventude, como o Flávio estava falando ali, realmente, é que tem muito líder de juventude que ele está focado em fazer acontecer. Ele é o cara, ele vai fazer, ele vai resolver, e não é uma má intenção, a intenção é boa, porque às vezes é o jeito que ele aprendeu a fazer. Mas a diferença é que no Ministério de Juventude você não tem que fazer, você tem que formar. Você precisa focar mais o seu tempo em formar novos líderes, em formar pessoas e levá-los a uma maturidade cristã cada vez maior, para que eles também possam ajudar a formar novos e não simplesmente fazer. Né? Tem um livro muito interessante, O Formador de Heróis, essencial para qualquer líder de juventude, por mais que ele não seja focado para a juventude, ele é para a igreja em geral, na verdade, né? Mas é muito legal porque a gente está formando, e tem muita gente que está tentando ser herói, resolver tudo, e só ele vai pregar, ele vai liderar, ele vai cuidar, os vídeos das postagens é só ele que faz. Deixa os meninos fazer, gente. Deixa os meninos crescer, desenvolver, às vezes vão errar, e a gente vai lá e vai dar uma ajustada, vai ajudá-los. Isso também faz parte do processo de maturidade e de aprendizado, né? Mas à medida que a gente pode confiar mais na própria juventude, desenvolvendo isso, é essencial. Vocês viverem essas coisas que vocês têm compartilhado, certamente se você está ouvindo aí até agora, chegou aí nos nossos 30 minutos, você deve estar curtindo muito tudo que você está ouvindo. Mas para vocês verem o que vocês falaram até agora que vocês viveram, vocês tiveram que começar, né? Começou. Eu vou chutar aqui as datas que eu não tô lembrando, mas o Flávio lá nos anos 2000, começando lá o ministério, né? O Lucas ali também, quando adolescente, começou já o ministério. E tem gente que tá ouvindo a gente agora e tá começando. Às vezes começando com a idade de seminarista, de adolescente, de jovem, né? Mas às vezes está começando com a minha idade, né? Com 30 e poucos anos, ou com a idade de vocês, já uns 45, por aí. Fala pelo Flávio, Ô, Lucas, você... vocês não veem. Tem câmera aqui nas gravações, tem que ver a cara aqui. Um se sentiu confortável, o outro deu uma encheu na cadeira aqui no outro. Mas, enfim, vocês começaram. O que vocês falariam para quem está começando? Seja alguém novinho agora, ou seja alguém já experimentado na vida, mas que caiu no colo dele. É o momento dele começar esse trabalho com juventude. Como que orientar aí? Para eles poderem viver muito das coisas que vocês viram. Quer falar, Lucas? Acho que... posso falar. Acho que uma das coisas mais importantes, talvez não só para novos líderes, quem está começando, mas talvez eu acho que seria algo que eu falaria até para mim, se eu tivesse essa possibilidade de voltar no tempo e falar para o eu de 15 anos atrás, com 15 anos de idade, quando um pastor de adolescentes me chamou para ser auxiliar dele, ajudar, e até me colocou para pregar umas 2 vezes lá, que eu achava que ele não batia bem na cabeça, mas ele colocou para pregar até no culto adolescentes, que eu tremia mais que sei lá o quê, né? A primeira pregação foi mais um testemunho do que pregação, né? Pensando depois de fazer seminário, já pensando em estruturas, aquela coisa toda, mas as oportunidades que ele me deu. Mas se eu pudesse voltar atrás, né? Não só a dica para essa galera que está ouvindo hoje aí também, eu acho que uma das coisas mais importantes é que
por mais que seja legal você conhecer as ferramentas utilizadas por outros ministérios, por mais que seja legal você tentar aprender, saber o que outros pastores, outros líderes, outras igrejas que têm tido um resultado interessante têm feito, não copie ninguém. Volta para casa e para entender o que Deus tem para fazer na tua igreja, não é outra igreja que vai te ensinar a fazer, é do alto. Então vai para o secreto e vai tentar entender o que Deus quer usar, como Deus quer usar a tua vida, como Ele vai querer trabalhar o ministério. Por exemplo, a gente fala nesse contexto de pandemia, né? No ano passado, no início do ano, todo mundo fez um planejamento. E o normal de trabalho com juventude é você planejar o ano. Então, vai ter um acampamento, vai ter uma programação, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas tudo foi por água abaixo depois de março do ano passado, quando tudo fechou por causa da pandemia. Mas no final do ano passado, a gente fez um novo planejamento. E o novo planejamento era uma expectativa de que a vacina já tivesse chego e talvez o segundo semestre a gente pudesse retomar várias atividades presenciais, o que também não deu certo. E eu creio que Deus é aquele que continua revelando caminhos em meio ao deserto da nossa vida, em meio às dificuldades que a gente passa. Então, eu já vi muita igreja rachar, quebrar, se complicar porque fica copiando o modelo dos outros. E não que você não possa aprender com os outros. É muito legal você ver outras, né? O que o pessoal está fazendo, mas de tudo que você viu, volta para casa, dobra o joelho e fala: Deus, eu vi isso, vi aquilo, tal igreja faz isso, faz aquilo outro, sei lá o quê. Tá, o que a gente pode usar, adaptar, o que o Senhor tem pra gente? E aí a gente começar a partir disso. E talvez pode ser algo completamente diferente. E quando a gente fica ouvindo falar sobre igrejas aí que estão crescendo muito, e o pessoal vai querer conhecer, né? Eu mesmo vou muitas vezes para poder entender o que estão fazendo por aí, que eu tenho uma certeza absoluta é que Deus não quer que a gente fique copiando nada que os outros fazem. Não por orgulho nem nada. A gente pode aprender com os outros, mas voltar para casa e entender, Deus, então é isso aqui, mas como é que eu vou adaptar isso à nossa realidade, ao nosso contexto, ao nosso endereço aqui até, se for o caso, né? Assim, você já falou tudo, essa parte de você ter uma visão de Deus, de como fazer. Porque se eu voltasse lá atrás também, eu me daria muitos conselhos. Porque assim, a gente errou muito, acertamos, erramos, e Deus sabia de tudo isso, sabia das nossas, né, caneladas que a gente ia dar ao longo da vida e do ministério, mas mesmo assim Ele contou com a gente, como pessoas que levariam aquele ministério. Então, você que está começando, não foque, você comentou também isso aí, Lucas, muito bem, assim, não foque no perfeccionismo, busque ser excelente, fazer com o melhor que você sabe. Se você hoje prega e gagueja, isso é o melhor que você sabe, que você pode fazer. Deus chamou Moisés e Moisés era gago, então assim, é pesado de língua. Então, você nunca vai surpreender a Deus. Você vai falar assim: ó, Deus, eu tenho esse problema, né? Acho que você não contou com essa minha debilidade. Então, a gente poderia numerar muitas das nossas coisas que nós podemos melhorar. Então, assim, foca naquilo que Deus te deu como dons e talentos, faz o seu melhor que você pode. Se você não for compreendido muitas vezes, chega lá, ó, me desculpa, me perdoa, essa não era a minha intenção, vai aprendendo, nem faça um drama demasiado, né? Puxa, ninguém me entende e tal, e nem também seja aquela pessoa que, né, fale, ó, você precisa entender que agora eu sou o líder e eu faço as coisas dessa forma e precisa ser assim. Acho que nós podemos encontrar um caminho em que nós aprendemos uns com os outros, onde a gente ouve a liderança, onde a gente chama algumas pessoas para trabalhar, entendendo que as pessoas, muitas vezes, que a gente chama para trabalhar, algumas delas vão ficar longo tempo trabalhando conosco, outras vão ficar um período pequeno, porque Deus é soberano. Então, muitas vezes a pessoa ela vai querer te ajudar e servir porque ela vê uma necessidade gigantesca. Outras vezes ela falou, olha, você já está bem aqui, você pode continuar sozinho, né? Então, que você faça buscando realmente aquilo que Deus te chamou para fazer, seja fiel no pouco, o resultado não vem do dia para a noite, né? Não foca em você ter um ministério bem sucedido na quantidade de números, de pessoas, né? Uma das coisas que eu faço, e eu fazia bastante também, era quando eu encontrava uma pessoa, eu perguntava para ela, o que você está fazendo de bom? Né?
porque eu quero aprender, né? E na multidão de conselheiros, tipo assim, a gente vai tendo sabedoria. Então, eu diria para você, né, que está começando, sempre tem alguém que fica mentoreando, que você pode trocar ideia, que você pode abrir, teu coração e tal, e buscando ouvir de Deus para as programações que você for fazer. E nunca fazer uma coisa por entretenimento. Ministério de Jovens que realmente é relevante, não faz nada por entretenimento. Vamos fazer isso aqui porque é legal. Então, você precisa entender que você está preparando uma geração, que você tem uma visão eterna, você quer formar homens de Deus, você quer formar mulheres de Deus. Então, a gente não faz as coisas assim porque simplesmente é legal. A gente faz as coisas porque as coisas do reino de Deus que a gente segue, elas se tornam legais, mas é porque as coisas no reino são muito mais legais. Uma vez a gente fez um acampamento e terminou o culto, e o pessoal foi para o campo ali e ficava adorando a Deus no campo, tipo 2 horas da madrugada. Porque a gente fazia acampamentos não porque vamos fazer um negócio legal. Tipo assim, vamos fazer um negócio para Deus. E Deus honrava a ponto de uma geração querer ficar na presença dele 2 horas, 3 horas da madrugada, orando, adorando, cantando, e não porque a gente ia fazer um retiro, porque daí no retiro ia ter futebol, no retiro, podia ter tempo de conversar com as meninas e tal, essa coisa toda. Cara, não vai, entendeu? Não vai. Precisa ter uma visão, top, assim. Deus me deu essa visão, vamos fazer isso. Não faço por entretenimento, faço porque eu tenho uma visão de uma transformação eterna. Se a gente fosse pensar aqui no último bloco, aqui para o nosso bate-papo, o Lucas falou, né, o Flávio também, sobre essa questão de olhar outros lugares, né, de você ser autêntico, de você fazer do seu jeito, ter as ideias, né, mas não copiar e tudo mais. Então isso faz com que vocês criassem o jeitão de vocês em fazer ministério de jovens, né? Vocês já deixaram muito evidente muitas coisas legais do que vocês falaram, mas se vocês tivessem que escolher 1 ou 2 princípios e valores que são importantes para vocês no ministério com jovens, e colocar algum exemplo de algo que vocês fizeram para colocar em prática. Eu vou dar um exemplo que, para ficar bem bacana para a gente caminhar, mas um exemplo que envolve nós 3 aqui, né? Eu acho que um valor para nós é unidade. E esse valor de unidade, algo que nós fizemos, né, foi vivermos juntos a questão da Semana do Avivamento, né? Um valor importante no trabalho com juventude, pastores de juventude, e o que nós fizemos foi promover a Semana do Avivamento como mentoria, caminhada, mas também como um evento lá na arena. No trabalho de vocês com jovens, que valores, 1, 2 valores que são importantes para vocês, e o que vocês fizeram aí na realidade de vocês para colocar em prática esses valores? Pode falar primeiro, Flávio, fica tranquilo. Um dos valores, para mim, no Ministério de Jovens foi Romanos 12:2. Né? Trabalhar para uma geração que não se conformasse com a mente desse mundo, mas que fosse transformada pela renovação do entendimento, para que ela experimentasse a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, todos nós, o ser humano busca a felicidade. Essa é uma discussão desde a sua queda. A busca do ser humano por felicidade, ela é extrema. Então, assim, para que a gente experimente aquilo que é bom, perfeito e agradável, a solução disso não está nas coisas, a solução disso está em Deus. Então, que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. É muito interessante que o Senhor nos deixa a palavra dele para que a gente aprenda a pensar corretamente. Né? Aprenda a pensar da maneira que faz com que o céu seja um lugar que não haja injustiça, que não haja miséria, que não haja facção, que não haja violência, mas um lugar de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então uma mentalidade que se amolda à mentalidade de Deus. E uma segunda coisa que eu amo é você buscar o poder de Deus. Atos 1:8, né, que diz que nós recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para vocês serem testemunhas, né, de Jerusalém até os confins da terra. Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os povos,
Então, que nós oremos pelas pessoas buscando a manifestação do poder, que a gente tenha misericórdia, buscando a manifestação do poder de Deus, que a gente ame buscando a manifestação do poder de Deus, que a gente ore dessa forma, que a gente ministre voltado à manifestação do poder de Deus, que é o poder que cria, o poder que transforma. Então, assim, são duas coisas que eu trabalharia se eu tivesse que começar de novo, né? E assim a gente está trabalhando a igreja. Inclusive, o nome da nossa igreja é Dunamis House, né? A casa do poder. Então, é um desafio, porque assim não somos nós que formamos o mover, mas Deus que libera o seu mover. Então, nós queremos ser uma casa. E nessa casa é um lugar onde nós podemos aprender uns com os outros e manifestar, então, o poder de Deus. Então, Romanos 12, estamos inclusive numa série na Dunamis House esse mês chamado Mentalidade, né? Estamos trabalhando Romanos 12, inclusive eu estimulei a igreja toda a nós decorarmos Romanos 12 como algo que nós fizéssemos disso uma oração, declarando sobre as nossas vidas, as nossas famílias. E o pessoal às vezes fica com o olhão em pé, tipo, puxa, mas decorar Romanos 12? Eu falei, puxa, o Anthony Hopkins ganhou o Oscar de melhor ator com 82 anos, decorou texto pra caramba, você não pode decorar Romanos 12? Tipo assim, bora lá, vamos pra cima. Então, é isso que eu deixaria pra vocês aí. Em primeiro lugar, e acho que é uma das coisas que eu acabo mais tendendo em meio às pregações e coisas que eu falo e conselhos para a juventude, é intimidade. Tem que buscar intimidade com Deus. Eu creio que o jovem, ele não precisa simplesmente buscar no líder o que ele tem ou não tem que fazer. Ele pode buscar conselhos, buscar apoios, mas ele precisa ir para o secreto entender o que Deus tem para a vida dele, para as decisões que ele vai tomar na vida dele. Então, intimidade, vida devocional, tempo com Deus, acho que é um dos fatores principais no trabalho com juventude para ser passado, para que o jovem possa, assim, o jovem, adolescente, possa, assim, desenvolver uma maturidade espiritual muito maior do que simplesmente estar participando do culto e passar a semana inteira sem ter nenhum compromisso com Deus, assim, sabe? Então, acho que uma das coisas primordiais aí, nessa intimidade, na constância dele com Deus, na busca do secreto. Em segundo lugar, eu creio que é a submissão, que tem muito trabalho com juventude que acaba não se submetendo à liderança da igreja local e às vezes até rachando, complicando e tendo coisas difíceis. E eu vejo que muitas vezes no trabalho com a juventude, por mais que a gente possa ir para o secreto e entender em Deus novas ideias, aprender com os outros, né, adaptar algumas coisas para a nossa realidade e tudo mais, às vezes quando você volta e apresenta para a tua liderança, os líderes que estão acima de você, às vezes nem tudo vai ser aprovado, nem tudo vai ser passado. Mas não é por isso que eu tenho que me rebelar, porque até isso é um processo de Deus para a minha própria maturidade e eu entender que talvez ainda não seja o tempo. Até porque, quando eu olho para a palavra, eu vejo que existe uma diferença enorme entre o chamado de uma pessoa, quando ela é chamada para algo, e o envio daquela pessoa. A gente vai ver ali, por exemplo, Abraão, quando é chamado e envio, são anos que vão se passar. Então, vários personagens, Moisés, ele já tinha sido chamado, mas leva mais 40 anos para que ele possa ser enviado, né? E a gente às vezes quer pular etapas ou quer pular os processos. E um dos processos que Deus usa também é a nossa liderança, essa submissão. E a gente pode entender que, não, mas eu não concordo, mas então eu vou voltar para o secreto, vou orar para Deus acalmar meu coração, talvez mudar o coração dos líderes, ou mudar o meu coração para poder entender que eu não preciso agir com rebeldia, nem nada assim, porque isso não vai favorecer, mas só vai prejudicar a obra de Deus naquele lugar, né? Então, acho que isso é muito importante. E um terceiro até, por mais que eram dois só, relembrando aquele início da conversa, eu acho que é essa questão da paixão, e a gente começar a trazer de volta, a lembrar ao jovem que ele precisa ser apaixonado por Jesus realmente, e nas minhas palavras, no meu aconselhamento, no meu estilo de vida, eu preciso mostrar que eu também sou apaixonado por Jesus, para que aí as pessoas possam entender quão importante é a gente viver dessa forma também. Até porque quando a gente olha lá para Apocalipse e vê, né, por exemplo, a igreja de Éfeso, o problema lá era porque eles sabiam fazer tudo bem certinho. Eles eram excelentes naquilo que eles faziam, na obra do Senhor, mas eles tinham perdido a paixão. E quando eu perco a paixão, eu posso ser até o melhor no que eu faço, mas vai ser indiferente aquilo que eu faço espiritualmente falando também, né? Todo mundo que tá ouvindo a gente tá abismado, acho que com o tanto de conteúdo que foi falado aqui. E eu fico muito feliz de poder pastorear, poder
ministrar numa cidade que tem pastores como vocês dois. Fico feliz de poder ter tido vocês aqui no conteúdo com a gente, no podcast com a gente, falando um pouquinho dessa experiência. Eu acho que num trabalho com juventude, vocês falaram muito isso hoje. Uma das coisas mais importantes é essa paixão, esse engajamento. E vocês dois são pessoas que transbordam isso, né? É difícil, sei lá, acho que eu dei oi pro Flávio a primeira vez em 2014, 2013. E é impossível você dar oi pro Flávio e não sair empolgado com alguma coisa depois que dá oi para ele. Impossível, entendeu? E a mesma coisa com o Lucas também, né? A capacidade de êxito quando o Lucas faz uma coisa é incrível, né? Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui no podcast com a gente. E queria dar uma última palavra aí para vocês. Agora é a hora das considerações finais, é a hora de, se quiser fazer um jabazinho, né? Vender livro. A gente gravou um podcast sobre música, né? Com o Carlinhos e com o Samuca. E daí a gente ficou zoando, né? Se quiser vender um CD, aí... vender um CD... Já foi, já, né? Mas em considerações finais para vocês, última fala, um tchau, quiserem divulgar algum trabalho que vocês têm feito, alguma coisa assim também, é o momento agora. Na verdade, tem um livro bem interessante que eu queria indicar, não é meu, né? Não é nada assim. Eu tô escrevendo vários livros aí, nos projetos que Deus deu, mas não consegui terminar a maioria, a não ser alguns de devocional, que já estão aí publicados e tudo mais, mas com várias outras pessoas, né? Jovens aqui, até isso é legal, né? Que você dá a oportunidade, então, de escrever um devocional aí para um ano inteiro com 40 jovens que toparam entrar junto no projeto. Então, assim, tem coisas legais de se dar oportunidade para os jovens. Mas esse livro que mudou minha vida bem no começo do ministério é o Amado Timóteo, do Timothy Askell, um pastor norte-americano. E é muito interessante porque ele vai juntar vários pastores lá, amigos deles, e cada um deles escreve um capítulo dizendo o que ele poderia falar para ele mais jovem. Ou na ideia dele, do tema do livro, Amado Timóteo, como Paulo dando as recomendações para Timóteo, que estava começando ali o ministério, né? Mas me chama muito a atenção porque, por exemplo, um dos primeiros capítulos vai falar sobre qualidade de vida. Outro vai falar sobre memorização das escrituras. Outro vai falar sobre pregação. Mas é tão legal, na verdade, por exemplo, esse que vai falar sobre memorização das escrituras, o quão importante ele via, como o Flávio falou, né, de decorar em Romanos 12, coisas que a gente às vezes não acaba menosprezando na caminhada de fé. E como é que o cara vai escrever um capítulo inteiro só para falar sobre memorização das escrituras, a importância disso na vida dele? Então, assim, foi muito forte para mim, vendo pastores já experientes, né, já mais pro final do ministério, entre os erros e acertos, podendo dar várias dicas aí importantíssimas para quem está começando. Então, fica essa dica do livro aí, para a galera que está começando, acho que vai ser um divisor de águas aí também, tá? Legal. E para você que está encerrando aqui com a gente, você está sendo forjado. Deus está preparando você. A cada etapa e cada desafio que você tem a oportunidade de aprender. Então, que você busque estar sendo refinado, que o Espírito Santo faça de você um jovem, uma jovem, que seja líder ou não, que você busque esse refinamento de Deus, para que a semelhança com Cristo seja algo que seja o seu ideal de vida. Certa vez a gente estava com o líder do ministério IHOP, o pastor Mike Bickle, e eles têm ali há mais de 20 anos a oração 24 horas por 7 dias da semana. E uma pessoa perguntou para ele assim, qual é a sua maior paixão, qual é a sua maior visão? Então, todos ali esperavam ele falar sobre algo que falaria sobre casas de oração ao redor do mundo. Ele falou, a minha maior paixão é Jesus. Então, assim, que a gente se deixe ser refinado por aquele que tem um propósito para as nossas vidas, que a gente busque a semelhança com Cristo. Porque se Jesus for a nossa realização, nós vamos estar vivendo em família realizados, nós vamos estar vivendo na igreja realizado, no trabalho realizado, porque nós vamos buscar agradá-lo em tudo. E sejam em mudanças da nossa vida, mudanças de fase, às vezes mudanças de cidade, mudanças de ministério, vai ser o Senhor que vai estar proporcionando isso de uma maneira sensacional, que homem nenhum pode explicar. Eu fiquei 25 anos na comunidade, na CCC, e quando foi o nosso envio
o nosso próprio pastor sênior, ele que falou assim, Flávio, você precisa começar uma coisa nova. Então, quando você busca ser refinado por Deus, você tem o favor dos reis. Então, o seu pastor sênior não está vendo você como um concorrente para abrir uma igreja na cidade, ele está vendo você como uma pessoa que tem um chamado em Deus e que você precisa fazer isso para cumprir o seu chamado em Deus. Então, é claro que cada liderança tem um aspecto, mas se deixa ser refinado por Deus. Não faça nada em revolta, não faça nada em indignação, não faça nada para querer provar algo para alguém, mas faça tudo que você tenha que fazer, faça buscando agradar o Senhor, né? Honrando os outros, considerando os outros superiores a você mesmo. E tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedido. Às vezes o resultado demora, outras vezes vem rápido, mas a dinâmica é que Deus trabalha lentamente para nos fazer vaso de honra. Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser, né, conhecer a gente, pode entrar em contato. Meu Instagram é @flaviusgarcia. E aí, a gente está aí para trocar uma ideia e aprender junto. Malaquias 3, Malaquias está profetizando sobre a primeira vinda de Cristo, né? E ele vira para o povo e diz assim, quem aqui vai ser capaz de suportar quando ele vier? Porque ele virá como fogo que purifica o ouro, né? Então, Jesus, estava falando sobre Jesus purificar, refinar, separar aquilo que é impuro daquilo que é puro, para que a gente fique exatamente o ouro refinado, guardado aí. E obrigado por vocês estarem com a gente. Obrigado por você que ficou com a gente até agora, ouvindo o podcast. Como a gente sempre fala, se você quiser ter acesso, contato, quiser de alguma forma conversar, conhecer os pastores que estão aqui com a gente, manda uma mensagem aqui para o nosso @fabapar. A gente de alguma forma vai passar algum tipo de contato deles para vocês, alguma maneira de vocês falarem com eles ou consumirem algum tipo de conteúdo deles, né? Algum canal da igreja deles e tudo mais, vocês podem contar com a gente, tá bom? Acesse o nosso site também, ali na Fabapar, pode pesquisar Fabapar, e lá você vai encontrar cursos de pós-graduação, cursos de bacharel, mestrado, tem muita coisa também gratuita lá para você consumir, crescer e se desenvolver. Muito obrigado, gente. Obrigado, Lucas. Obrigado, Flávio. Obrigado você que esteve com a gente em mais um podcast Praxis da Fabapar. Valeu!